Paralelamente, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de análise combinatória, né? Que é um assunto assim essencial para quem tem pretensões de fazer Enem, tá certo? Ou outras provas, tá certo? Digamos que seria, como eu digo sempre, o assunto da moda, junto com probabilidade, que é um assunto que você que está no segundo ano não pode de maneira nenhuma deixar de ver, tudo bem? Análise combinatória, probabilidade, alguma coisa de geometria espacial plana também, tudo bem? E esse assunto ele é essencial que a gente trabalhe, tá certo? E trabalhe de forma, não é, a contemplar, não apenas que nós ficamos no superficial, tá certo? A contemplar a maior parte das ideias, tá certo? Que são importantes que a gente discuta, tudo bem? Bom, então veja só. Nesta aula nós vamos discutir essencialmente a ideia de fatorial, ok? Fatorial, digamos que seria a parte de cálculo que existe em análise combinatória. É claro que isso não é um reducionismo, tá certo? Não seria totalmente verdade, porque toda análise combinatória, por se tratar de matemática, é uma parte que tem cálculo. Mas assim, o fatorial é aquela parte que é essencialmente cálculo, né, na análise combinatória, tá certo? É uma ferramenta que nós vamos precisar para trabalharmos ideias mais avançadas, como arranjo, permutações e as combinações, tá certo? E também as permutações com elementos repetidos. Então, nós vamos precisar dessa ferramentazinha que chama-se fatorial, que é bem simples de entender, entenda isso de imediato, não é? E também que é uma ideia muito boa, não é? Porque ela já vem de ideias anteriores que a gente teve na matemática. A gente vai ver isso inicialmente. Bom, para começar a trabalhar a ideia de fatorial, eu vou utilizar um exemplo da aula anterior. Não sei se vocês lembram, mas a aula anterior, um exercício, melhor dizendo, da aula anterior, nós trabalhamos o princípio fundamental da contagem, tá certo? Que é uma ferramenta que é utilizada em análise combinatória e que serve para resolver todos os problemas de análise combinatória, certo? Todos os problemas de contagem. É claro que, como eu falei, existem ferramentas mais eficientes, como os arranjos, as permutações e as combinações, tá certo? São ferramentas específicas para problemas específicos de análise combinatória. Mas assim, para utilizar essas ferramentas, eu preciso conhecer fatorial. Certo? Eu preciso saber trabalhar com fatorial, tudo bem? Então, naquela aula anterior, nós tínhamos esse terceiro exemplo que dizia o seguinte: olha, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9? Então, eu tenho aqui esses algarismos e eu quero montar números de 3 algarismos, tá certo? Então, veja só. Qual seria a solução do problema? Como era? Então aqui eu tenho 3 caixinhas, cada caixinha representa uma posição aí do número, né? E eu quero distribuir esses 5 números aqui, ó, nessas posições, tudo bem? Então é claro que para a primeira posição eu teria 5 possibilidades. Observe, os números formados têm que ter algarismos distintos, eles não podem se repetir, certo? Então para cá eu teria 5 possibilidades. Para cá eu teria 4, porque o número que apareceu aqui não pode aparecer cá. E aqui eu teria 3 possibilidades, porque o número que apareceu aqui e o outro que apareceu aqui não pode aparecer aqui. Então, das 5 sobram 3 possibilidades de números para cá, não é? Ok? Então, essas são as possibilidades. Lembre-se, em análise combinatória é o mundo das possibilidades, né? Não é o que é real, mas o que pode acontecer em termos de contagem. Então, utilizando aí o princípio fundamental da contagem, ficaria 5 vezes 4 vezes 3. Lembre-se que o princípio fundamental da contagem você vai multiplicar o número de possibilidades de cada etapa de um problema. Essencialmente, esse problema aqui ele é dividido em 3 etapas. Primeiro, escolher o número dessa posição, depois escolher o dessa posição e depois escolher o dessa. São 3 etapas. Cada etapa tem um número de possibilidades. Então, aqui 5 vezes 4 vezes 3, 60, né? Ou seja, eu poderia formar 60 números, certo? Então, essa foi a ideia. O que eu quero é o seguinte, isso aqui não é somente para relembrar a aula anterior, certo? O objetivo não é esse. Eu quero fazer uma adaptação naquele problema, naquele exemplo anterior. Eu quero adaptar o seguinte, onde eu tinha 3 números, eu quero formar número de 5 algarismos distintos,
certo? E você vai entender por que é que eu quero fazer essa adaptação, certo? Veja só. Então, não quero mais formar números de 3 algarismos, quero formar de 5, ok? Então, beleza. Então, como é que ficaria a resolução? Ficaria assim, 5 possibilidades para a primeira posição, 4 possibilidades para a segunda, 3 possibilidades para a terceira, 2 possibilidades para a quarta posição e 1 possibilidade para a quinta posição, certo? Utilizando aí o princípio fundamental da contagem, eu faria as contas aqui, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. Então, eu poderia formar 120 números de algarismos distintos, tudo bem? Eu não estou muito preocupado nesse resultado, tá certo? O que vai me interessar nesse problema é uma operação, ok? É essa operação aqui, é essa parte do problema que está me interessando, que vai me interessar para eu entender a ideia de fatorial, certo? E o que significa essa parte da operação aqui? Observe que eu tenho uma multiplicação de números consecutivos, não é? Uma multiplicação de números consecutivos, perceba aí, tudo bem? Estou reproduzindo o problema, eu tenho aqui uma multiplicação de números consecutivos, é essa parte do problema que me interessa, ok? Então, observe aqui uma multiplicação de números consecutivos, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tudo bem? O que eu tenho aqui, como eu falei, é uma multiplicação de números consecutivos, né? Em matemática, quando a gente tem uma multiplicação de números consecutivos, tá certo? Costuma-se a reduzir essa multiplicação em um número só. É claro que essa multiplicação aqui ela dá 120, ela não dá 5, né? Certo? Mas veja só, essa multiplicação dá 5 com esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui é o símbolo utilizado para fatorial, tá certo? Ou seja, pega-se o maior número da operação da sequência de números consecutivos, o maior é 5, certo? E coloca-se aqui o símbolo, esse ponto de exclamação que representa, que vai simbolizar para a gente, não é? O símbolo de fatorial. Então, como é que eu leio isso aqui? Eu leio 5 fatorial. Então, eu estou dizendo que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 5 fatorial. 5 fatorial não é igual a 5. 5 fatorial é igual a 120, como a gente está vendo aqui. Ó. Tudo bem? Ou seja, se eu fizer essa multiplicação, dá 120. Logo, se isso é igual a 5 fatorial também é igual a 120. Certo? Tá meio complicado, tá? Mas veja só, a gente vai entender isso de maneira muito fácil. Tudo bem? Isso aqui representa o resumo da operação. Eu quero pegar toda essa operação, né, e resumi-la em um número só. Essa operação resumida em um número só, nós chamamos de 5 fatorial. O maior número da sequência, da série, tá certo? Da operação, nós colocamos ele como símbolo, que é um ponto de exclamação, que chama-se fatorial, que representa o fatorial, melhor dizendo. Então, isso resume uma operação. Eu não sei se você percebe, mas essa ideia, não especificamente isso aqui, mas essa ideia já existe na matemática. E você já utilizou. Onde é que você já utilizou? Só para complementar, esse aqui é o símbolo de fatorial, né? Onde é que você utilizou essa ideia? Então, veja só. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente pode resumir nesse símbolo aqui. 5 com ponto de exclamação, que eu chamo de 5 fatorial. Tudo bem? Tá lembrado disso aqui? Quando eu tenho uma multiplicação de números iguais, você pode resumir, pega esse número, repete, e em cima você coloca um número que representa a quantidade de vezes que o fator se repete. Ou seja, a quantidade de vezes que o número está se multiplicando. Certo? Então, veja só, aqui aparece 5 fatores, aqui seria 5. E esse 5 aqui não é o número que está se repetindo. É claro que isso aqui só pode ser utilizado quando eu tenho uma multiplicação de números iguais. Ok? Esse número igual fica aqui embaixo e a quantidade fica aqui em cima. E isso aqui, pessoal, só pode ser utilizado quando eu tenho uma multiplicação de números consecutivos, em nenhuma outra possibilidade, tá certo? Só pode ser utilizado quando eu tenho multiplicação de números consecutivos. Quando eu tenho uma multiplicação assim, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, 3 vezes 2, vezes 1, por aí vai. Nesse caso aqui,
5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo certo? Então, esse tipo de resumo da operação, que é a mesma ideia, ou seja, apesar de ser coisas diferentes, né? Ou seja, aqui eu tenho a mesma ideia, que é a ideia de resumir uma operação. Eu tenho uma operação grande, aqui não é tão grande, mas poderia ser grande. Eu tenho uma operação grande e eu quero resumir toda essa ideia em um único número. Então, isso pode ser utilizado com potência, isso pode ser utilizado também com a ideia de fatorial. Tá bem? Então, aqui em cima é fatorial e aqui embaixo é potência. Entendeu? Então, veja só. Então, vamos aí à nossa definição formal, ok? De fatorial. Como é que seria? Considere o seguinte. Considere n um número natural, ou seja, n pertencente às naturais, com n maior ou igual a 2. Eu vou só ler aqui a definição e depois a gente vai tirar algumas conclusões, tá certo? Definimos fatorial de n, indicado por n com ponto de exclamação. Isso aqui eu leio, não leio n com ponto de exclamação, eu leio n fatorial. O produto de n por seus antecessores naturais até 1. Ou seja, n fatorial é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, assim consecutivamente até chegar ao número 1. Eita, professor, não entendi nadinha isso aqui, certo? Mas vai entender, tá certo? Isso aqui não é difícil, não. Também definimos que 1 fatorial é igual a 1 e 0 fatorial também é igual a 1. Isso aqui também a gente vai explicar mais adiante, tudo certo? Beleza? Aqui é o seguinte, nós vamos tirar algumas conclusões da definição. A gente leu aquela definição, eu não expliquei nada, a gente somente leu, tá certo? E agora nós vamos tirar algumas conclusões. Qual é a primeira? Não existe fatorial de número negativo. Olha aí que maravilha. Ou seja, em fatorial você não vai calcular fatorial de número negativo. Então isso aqui, olha, menos 5 fatorial, menos 10 fatorial, menos 3 fatorial, isso não existe. Ok? Na matemática não é concebível, não existe fatorial de número negativo. Ok? Não existe fatorial de fração ou número decimal. Olha aí que maravilha. Veja só. Eu não posso calcular o fatorial de 3,14. Eu não posso calcular o fatorial de 2/3. Não tem como calcular o fatorial de 1/2. Então isso aqui também não existe. Beleza? Agora tenha muito cuidado. Então perceba. Isso aqui, olha. 2 fatorial sobre 3 fatorial, uma fração formada de fatoriais é diferente de o fatorial de uma fração. Aqui, ó, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o seguinte, presta atenção aí, rapidinho. O que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho aqui uma fração de fatoriais. Aqui eu posso sem nenhum problema, tá certo? 2 fatorial sobre 3 fatorial, é uma fração de fatoriais, que é diferente de fatorial de uma fração. Fatorial de uma fração não tem como resolver. Tudo bem? Então, cuidado aí. Isso aqui eu posso. Né? Isso aqui tá beleza. Pode acontecer. Mas isso aqui não. Certo? Bom. Ou seja, o fatorial, minha gente, vai ser sempre fatorial. O fatorial ele vai ser sempre calculado a partir de um número natural. Que são nomeados aqueles números que a gente... O primeiro conjunto de números que a gente aprendeu. Começa no 0, aí depois vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Não tem número negativo, não tem frações, não tem nada disso. É somente aqueles números, tá certo? Mais elementares. 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Tudo bem? E o fatorial, ele começa a ser calculado somente a partir de 2. Tá certo? Então, em tese, eu não tenho como calcular o fatorial de 1 nem o fatorial de 0. Por quê? O fatorial de 2 é 2 vezes 1. Ok? Mas quem seria o fatorial de 1? Não dá para desenvolver. Pensa aí direitinho. O fatorial de 1 é 1 vezes quanto? Não tem como. Tudo bem? Então, veja só. Na verdade, olha. Fatorial de 0, que é 1, e fatorial de 1, que também é 1, na verdade, são convenções. O que é que seria convenções? É assim, um monte de matemático sentou-se aí, fazendo aqui uma figura de linguagem, digamos assim, uma figura de expressão. Seria um monte de matemáticos que sentaram-se ao redor de uma mesa, né, e estabeleceram o seguinte: olha, minha gente, o fatorial de 0 vai ser 1. E o fatorial de 1 também vai ser 1. Por quê? Porque se a gente não considerar essa possibilidade, não vai ter como, vai dar erro em vários cálculos, tá certo?
em vários tipos de problemas, em vários tipos de situações. O fatorial ele não poderia ser aplicado na natureza. Então, para que o fatorial seja aplicado, eu tenho que ter fatorial de 0 igual a 1 e o fatorial de 1 também igual a 1. Também são convenções. Certo? Os demais fatoriais de 2, 3, 4 a gente pode calcular. O de 0 e o de 1 são convenções. Todos dão igual a 1. Certo? Entendido isso aí? Beleza. Então, vamos agora calcular os nossos primeiros fatoriais. Tá certo? Então, vamos aí aos exemplos. Quem seria o fatorial de 3? Vamos lá. Será que é difícil? Vamos ver. Perceba. O fatorial de 3, ele vai começar com o próprio número. Tá certo? Vai começar com o próprio 3. Então, quem é o próximo fator? 2, sempre de forma decrescente, ok? Então, é uma multiplicação de números consecutivos. Aí depois 1, isso vai dar quanto? Dá 6. Então, 3 fatorial, na verdade, é 6, certo? Beleza. Próximo fatorial, fatorial de 4. Quem seria aí o fatorial de 4? Vamos lá. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que dá quanto? 24, né? Então, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Então, 4 fatorial não é 4, pelo amor de Deus. 4 fatorial é 24. Ok? Isso aqui é um resumo de uma operação. 5 fatorial, quanto é que seria? Olha, o negócio vai crescendo, olha. Vamos lá. 5 fatorial é quanto? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Né? E isso vai dar quanto? 120. Tudo certo aí? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Okay? 5 fatorial, olha aí que diferença. 5 fatorial é 120, como a gente já viu naquele outro exemplo. Né? Cuidado novamente com o quê? Então, como interromper um fatorial? Será que é possível eu parar um fatorial, por alguma razão que eu queira, eu parar um fatorial e não completar o seu desenvolvimento? Então, será que é possível? Olha só, 4 fatorial, quando eu faço o seu desenvolvimento, fica assim, como a gente viu, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá certo? Quando a gente desenvolve o fatorial por completo, o símbolo de fatorial ele sai, ok? E isso dá 24. Mas suponha que eu quisesse apenas, nesse desenvolvimento, eu quisesse apenas o 3 e o 4 e o 3. 4 e 3 é 12, não é 24. Se eu parar simplesmente por aqui, olha, vai ficar errado, né? Porque 4 fatorial é 24. Se eu parar até aqui, olha, fica 4 vezes 3 que dá 12. Fica diferente de 24. Mas tem como eu interromper um fatorial sem perder o seu valor? Tem sim. Então, veja só. Como é que eu faço? Seguinte, olha. Se eu interrompo um fatorial antes de chegar no 1, eu tenho que deixar o símbolo de fatorial. Ok? O símbolo de fatorial ele só sai quando a gente desenvolve até o 1. Quando eu desenvolvo até qualquer fator antes do 1, eu tenho que deixar o símbolo de fatorial. Porque perceba, 3 fatorial é quanto? 3 fatorial é 6. E 4 vezes 6 dá 24. Certo? Então a conta aqui não está errada. Olha. Não é? Esse fatorial ele não perdeu valor quando eu interrompi aqui. Por quê? Porque 3 fatorial não é 3. 3 fatorial é 6. Porque é 3 vezes 2 vezes 1. Que dá 6. Então 4 vezes 6, 24. Dá o mesmo valor. Beleza? E quem é que seria 3 fatorial aí se a gente interromper? Suponha que eu queira escrever o 3 fatorial também com uma quantidade limitada de fatores. 2 fatores, por exemplo. Então, pararia aqui. 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial é o próprio 2. 3 vezes 2, 6. Tá certo? Então, tá entendendo? Veja só. Quanto é que seria aí 5 fatorial com 2 fatores? Como é que ficaria? O desenvolvimento de 5 fatorial com 2 fatores. Ficaria o quê? 5 vezes 4, né? Se eu paro no 4, eu tenho que deixar o símbolo de fatorial. O símbolo de fatorial só some quando a gente desenvolve até o 1. Então, veja só. 4 fatorial é quanto? 4 fatorial é 24. 5 vezes 24 dá quanto? 120. Certo? Então, isso aqui seria o desenvolvimento de 5 fatorial com 2 fatores. Como é que seria o desenvolvimento de 5 fatorial com 3 fatores? Como é que seria? 5 vezes 4 vezes 3, né? Parei no 3. Não cheguei até 1. Deixo o símbolo de fatorial. Certo? Como é que seria aí o desenvolvimento de n fatorial
com 2 fatores, como é que seria? Perceba, em todos os fatoriais, pessoal, 4 fatorial, começa com 4, 4 fatorial aqui de novo, começa com 4, 3 fatorial, começa com 3, 5 fatorial, começa com 5. Então, se eu vou desenvolver n fatorial, que é uma coisa abstrata, então seria o seguinte, eu começo com o próprio n, ok? E quem será aí o próximo fator? Qual será o próximo fator? Veja só, perceba, aqui ó, comecei com 4, quem é o próximo fator? É esse número menos 1. O que é 3? 3 é 4 menos 1, não é? É esse número tirando uma unidade. Vai baixando uma unidade, baixando uma unidade, baixando uma unidade, baixando uma unidade. Aqui também. Então aqui, olha, vai baixar uma unidade. E quem é o número que vem? Quem é o consecutivo de n? Baixando uma unidade. Vai ser quem? Tem como a gente escrever? Não, a gente vai escrever assim, ó, n menos 1. Ok? Então isso aí seria o desenvolvimento de n fatorial com 2 fatores. O primeiro é ele próprio, que é o n, e o próximo é n menos 1. Quem seria o próximo? N menos 2. Quem seria o próximo? N menos 3, por aí vai. Tá certo? Mas se eu parei aqui, eu tenho que deixar o símbolo de fatorial. Essa simbologia aqui, olha, é muito utilizada, a gente vai entender, a gente vai utilizar muito ela, né, até que a gente entenda. Tá certo? Então, olha só. Vamos aí para uns exercícios resolvidos, tá certo? Lá do livro, né, mas que eu irei discutir aí junto com vocês novamente. Então, é o seguinte, eu quero desenvolver esses fatoriais aqui, ó. 10 fatorial sobre 8 fatorial, isso aqui pode, perceba que não é 10 oitavos fatorial, é 10 fatorial sobre 8 fatorial, aqui é beleza. E aqui eu quero 5 fatorial sobre 2 fatorial mais 3 fatorial, tá certo? Como é que seria a resolução? Eu poderia fazer a resolução, geralmente quando a gente se depara com um problema desse, a gente tenta resolver assim, ó. Olha só, do jeito que eu fiz. Certo? Eu pego 10 fatorial e desenvolvo 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? E 8 fatorial, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Foi assim que eu resolvi na primeira vez que eu me deparei com um cálculo de fatorial. Eu acho que praticamente todo mundo faz isso, tá certo? Mas aí, isso aqui vai dar quanto? Tá esse número aqui grandão, olha. 3.628.800, 40.320. Então, se você tiver saco para resolver essa conta aqui, você vai fazer o seguinte, vai chegar à conclusão de que isso vai dar 90, ok? Pode ser feito assim? Pode, sem nenhum problema, tá certo? É claro que isso aí vai dar um bocado de trabalho, né? Pra gente fazer na mão. Fazendo na calculadora ainda vai. É claro aí que surge aquela velha pergunta, tem outra maneira da gente resolver aquilo ali? Tem sim, ó. Olha só, é uma maneira bem mais simples, bem mais econômica, não é? E racionalmente aceitável. Seria o seguinte, veja. Qual dos dois fatoriais aqui é o maior? O maior não é o 10 fatorial? Então perceba, se eu desenvolver esse fatorial maior, como ele é uma multiplicação de números consecutivos decrescente, ok? Então, obrigatoriamente, no desenvolvimento desse fatorial aqui, vai passar por esse. É ou não é? Quando eu desenvolvo o maior, é uma multiplicação de números consecutivos de forma decrescente, ele vai passar pelo menor. Então é o seguinte, se eu desenvolvo 10 fatorial, então o primeiro fator é o próprio 10, beleza aí. Próximo é o 9. Depois é quem? Depois é 8 fatorial. Parei aqui. Quero parar aqui. Então ficou aqui, ó, 8 fatorial em cima e 8 fatorial embaixo. Isso aqui vocês sabem na matemática que se fosse soma aqui, eu não poderia fazer isso, olha. Mas como o fatorial é uma multiplicação, olha, eu posso fazer o quê? Olha aí que maravilha. Cancelo aqui esse 8 fatorial em cima com 8 de baixo. Sobrou o quê? Sobrou 10 vezes 9. Quanto é 10 vezes 9? Dá quanto? O mesmo 90, olha. Veja só. Então, como é que você prefere? Você prefere fazer, deixa eu só voltar aqui. Prefere fazer dessa maneira aqui, olha, bem pequenininho? Ou prefere fazer dessa maneira aqui? É claro que todo mundo prefere fazer dessa maneira, tá certo? Ok? A matemática serve para nos ajudar. E não para complicar, não é? Mais do que já é complicado. Então, veja só, é claro que você vai utilizar essa maneira aqui, que é bem mais simples. Tudo bem? Bom, vamos aí a esse outro exemplo. Ok? Esse outro exercício, tá certo? Item B. 5 fatorial sobre 2 fatorial mais 3 fatorial. Eu sei que a tentação é muito grande de você pegar isso aqui, olha, fazer
2 fatorial mais 3 fatorial igual a 5 fatorial, certo? Aí ficaria 5 sobre 5 fatorial, daria 1, né? Mas não faça isso porque está redondamente errado, ok? Eu não posso de forma alguma somar fatoriais, tá certo? E antes de resolver esse exercício, eu irei evidentemente explicar por que a gente não pode somar fatoriais, tá certo? Nós não podemos, não se pode somar fatoriais, ou seja, 2 fatorial mais 3 fatorial é diferente de 5 fatorial, como você está pensando aqui, ó. Certo? 2 fatorial mais 3 fatorial é diferente de 5 fatorial. Por que é diferente? Por quê? Porque perceba, olha, 2 fatorial é 2 vezes 1, desenvolvendo aqui o fatorial, 2 fatorial é 2 vezes 1, e 3 fatorial é o quê? 3 vezes 2 vezes 1, né? Fazendo essa conta, 2 vezes 1 dá 2, e 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, ok? Então, 2 fatorial mais 3 fatorial dá quanto? Dá 8, repetindo, 2 fatorial é 2 vezes 1, mais, sinal de mais, repete aqui. 3 fatorial é quanto? 3 vezes 2 vezes 1, que é igual, né? Aí isso vai dar quanto? Vai dar 2 mais 6, que vai dar igual a 8. Beleza aí? Então, muito diferente de 5 fatorial. Não sei se você lembra, mas 5 fatorial é 120. Então, isso aqui não dá 5 fatorial, tá certo? Cuidado aí, muito cuidado. Você não pode somar fatoriais. Então, aqui o que acontece, olha. 5 fatorial, como a gente observou, olha, dá 120. Então, é claro que isso aqui dá 8. Isso aqui dá 120. Então, é claro que são diferentes. Tá certo? Então, como é que nós resolvemos esse problema aqui? O 5 fatorial a gente desenvolve normalmente, aqui não tem para onde correr. O 2 fatorial você faz 2 vezes 1. E o 3 fatorial desenvolve normalmente, como eu fiz aqui. Ó. Em cima aqui dá quanto? 120. Embaixo dá quanto? 2. E aqui dá quanto? 6. 3 vezes 2 vezes 6, tá certo? 120 dividido por 8. Quanto é que dá 120 dividido por 8? 120 dividido por 8 é claro que dá 15, né? Certo? Ok? Tudo certinho aí? Então perceba que nesse caso aqui, olha, você não vai, evidentemente, somar aqui e fazer aquilo que eu fiz no item anterior, tá certo? Porque aqui embaixo é uma soma, né? Então cuidado, nesses casos aí a gente tem que desenvolver. Beleza? Vamos para o próximo aí exercício. Simplifique a expressão. Essa daqui é muito importante, tá certo? É um exercício clássico aí na parte de fatorial. Em análise combinatória na parte de fatorial, tá certo? Simplifica a expressão. Ok? Então, como é que eu faço aqui para simplificar essa expressão? Bom, eu vou pensar o seguinte, olha. Inicialmente eu vou observar da mesma forma como o item anterior. Deixa eu só voltar aqui para a gente entender uma ideia. É só isso aqui, ó. 10 fatorial sobre 8 fatorial. Perceba que a gente desenvolveu o maior até igualar ao menor. Então, eu preciso fazer aqui o seguinte, ó. Nesse caso aqui, eu tenho que observar obrigatoriamente quem é o fatorial maior, quem é o fatorial menor. Tá certo? Quem é o maior, quem é o menor? Não sei. Né? Mas dá para perceber quem é o maior, quem é o menor. Como assim? Fazendo, aqui, como eu tenho uma certa experiência em matemática, é claro que eu percebo de imediato quem é o maior, quem é o menor. Né? Mas assim, para a gente que está iniciando, é importante que você faça uma analogia. Suponha aqui, por exemplo, que o n fosse um número qualquer, o n fosse 10. Observe que n mais 1 fatorial é maior do que n menos 2 fatorial, pois se eu substituirmos n por um número natural, 10 por exemplo, pode ser qualquer número, tá certo, pessoal? Eu estou colocando 10 por ser um número mais fácil. Se eu colocar 10 no lugar de n, a fração fica 11 fatorial sobre 8 fatorial. Então é claro que aqui o de cima é maior, né? Se eu colocar 10 aqui, fica 10 mais 1, 11. Se eu colocar 10 aqui, 10 menos 2, 8.
Não é isso? Então perceba aí o seguinte, o de cima é o maior. Então o que acontece? Se o de cima é o maior, minha gente, e se o fatorial é uma multiplicação, repetindo aí, o fatorial é uma multiplicação de números consecutivos decrescente, então o que acontece? Se eu desenvolver o maior, obrigatoriamente vai passar pelo menor, tá certo? Então vamos lá. Então ficaria assim, ó. Quem é o primeiro fator? É o próprio n mais 1. Quem vai ser o próximo? É esse aqui menos 1, tirando 1. Se eu tirar 1 daqui, como é que fica? Fica só o n, né? Não é isso? Então seria o quê? O primeiro fator seria o próprio n mais 1. O próximo seria n mais 0, porque vai diminuindo. Ok? N mais 1, depois n mais 0. Mais n mais 0 é o próprio n, não é? Ok? Próximo fator, n menos 1. Vai diminuindo, tá certo? Próximo fator, n menos 2, vai diminuindo. Aí você olha só, se eu colocasse um 10 aqui, como é que ficaria? Aqui seria 11, aí aqui seria o quê? Seria o próprio 10, aqui seria o quê? Aqui seria 9, aí aqui seria o quê? Aqui seria 8. Não é verdade? Perceba aí, repetindo. 10 aqui, 10 mais 1, 11. Aqui só está o n, e o n é 10. Então aqui seria só 10. Aqui é n menos 1, então seria 10 menos 1, que seria 9. Aqui seria o quê? 10 menos 2, 10 menos 2 seria 8, então vai diminuindo, seria 11, 10, 9, 8, então seguiria a sequência do fatorial. Vou parar aqui, por que eu vou parar aqui? Igualou ao de baixo, olha, tá vendo? Se igualou ao de baixo e é uma multiplicação, então eu posso fazer o quê? Cancelar, olha aí que maravilha. Então posso cancelar, não é? Beleza? Então aqui o que é que eu vou fazer agora? O que é que sobrou? N mais 1 vezes n menos 1, sobrou isso aqui, ó. Certo? Ok? Aí eu vou multiplicar n vezes n e vou multiplicar 1 vezes n, né? O distributivo aí. Então como é que fica? N vezes n dá n ao quadrado. Ok? 1 vezes n dá o quê? N, sinal de mais. Vamos lá, repetindo. N vezes n, n ao quadrado. Mais, certo? 1 vezes n dá o próprio n, ok? Botei parênteses aqui e repeti o segundo fator, repeti aqui, ó, tá certo? Aí agora eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó, tá certo? Esse por esse, esse por esse, esse por esse e esse por esse, tá certo? Ok? Vamos lá? Então, beleza aí. Quando eu multiplico, até coloquei aqui a distribuição, a resolução, ó, a parte para a gente entender melhor. N vezes n dá n ao cubo. Próximo. N ao quadrado vezes menos 1 dá menos n. N vezes n, aqui os dois são positivos, né? Vai dar mais n ao quadrado. N vezes n, n ao quadrado, tá certo? E n vezes menos 1 dá menos n. Beleza? Então, isso aqui vai resultar nisso aqui. Certo? Beleza? Então, lembrando aí, ó, resultou nisso aqui. N ao cubo menos n ao quadrado, mais n ao quadrado menos n. Cancelou? Sobrou quem? Porque aqui é menos n ao quadrado mais n ao quadrado, tá certo? Então, vai cancelar, né? Sobrou quem? N ao cubo menos 3. Então, dá n ao cubo menos 3. Tudo certinho aí? Beleza? Então, simplificando aquela expressão, sobra n ao cubo menos n. Ok? Então, o último exemplo aí, o último exercício para a gente... Ok? Para a gente encerrar. Então, nós queremos resolver aqui uma equação estranha, né? Uma equação com fatoriais. Será que é possível a gente resolver essa equação? Então, quem é o fatorial de cima? N mais 2 fatorial. E embaixo é o quê? 5 vezes n fatorial. Tudo bem? Então, resolvendo aí. Inicialmente, nós vamos simplificar. Não tem como resolver a equação mantendo o símbolo de fatorial. Eu preciso cancelar esses fatoriais, tá certo? Quem é o fatorial maior? Claro que nesse caso também é o de cima, tá certo? Não é que sempre o de cima vai ser o maior não, viu? Cuidado aí. Mas se eu colocar aqui 10, fica 10 mais 2, 12. E aqui vai ficar o quê? 10 fatorial. Então, 12 fatorial é maior do que 10 fatorial. Porque perceba, aqui o 5 não faz parte do fatorial, viu? Nesse caso aqui o 5 não faz parte não. Então, aqui vai ser o seguinte, né? 12 fatorial sobre 10 fatorial. De cima é o maior. Vou desenvolver esse de cima até igualar o de baixo. Tudo bem? Então, isso vai ser igual a 4, né? Porque é uma equação. Então, se eu desenvolver o de cima aqui, ó, primeiro fator, n mais 2. Próximo fator, n mais 1.
Próximo fator, n. Por que paro aqui? Porque igualou de baixo. Olha. Lembrando, um fatorial é sempre um desenvolvimento de números consecutivos decrescente. Então, o primeiro fator é o próprio fatorial aqui, ó, n mais 2. Quem será o próximo? Vai diminuindo, n mais 1. Quem será o próximo? Somente o n, tá certo? Então, se aqui fosse 10, quanto é que seria? 10 mais 2, 12. Aqui, no mesmo 10, o n é 10. Vamos pensar assim, tá certo? Aí seria 10 mais 1, 11. 12, 11. E aqui é somente o n, e o n é 10, então 10. Bom, 12, 11, 10. Perceba que está diminuindo? Então, ok, vamos lá. Então, essa distribuição está correta, tá certo? Parei aqui. Então, posso cancelar, olha. N fatorial em cima e n fatorial embaixo, cancelo. O que é que sobrou? N mais 2 vezes n mais 1 sobre 5. Isso tudo... Esqueci de colocar, mas isso tudo era igual a 4, né? Então, aqui, se eu fizer essa multiplicação, olha, n vezes n. Vamos lá, deixa eu fazer aqui embaixo, só para a gente entender. Vamos lá. Tudo isso igual a 4, beleza? N vezes n. Aqui, a primeira multiplicação, n vezes n. N ao quadrado. Segunda multiplicação, n vezes 1, certo? Dá o próprio n. Terceira multiplicação, 2 vezes n, 2n, mais 2 vezes 1, dá 2. Tudo isso sobre 5, né? Isso vai ser igual a 4. Então, nós temos agora essa expressão aqui todinha. N ao quadrado, mais n, mais 2n, mais 2, né? Igual a 4. Isso tudo sobre 5. Então, vamos lá? O que é que nós iremos fazer? Só retomando aqui a expressão, olha. Nós vamos fazer o quê? Seguinte, vamos colocar o número 1 aqui embaixo do 4, como vocês fazem, né? E nós vamos multiplicar em cruz, certo? O famoso meio pelos extremos, né? Então, aqui, se eu multiplicar isso tudinho por 1, e se eu multiplicar isso aqui, ó, 5 vezes 4, como é que fica? Então, a primeira operação é isso aqui tudinho por 1. Repete ele, né? Porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, vai ficar isso aqui, ó. Tudo certinho? E 4 vezes 5 dá quanto? 20, né? Dá 20. Ok? Beleza, então, veja só. Então, ficou n ao quadrado mais 3n, né? A gente somou aqui, só lembrando, a gente somou aqui o n mais 2n dá 3n, né? Então, dá 3n mais 2 igual a 20. Por onde é que vem o 20, professor? 5 vezes 4 dá 20, né? Retomando, veja só, n ao quadrado mais 3n mais 2, pega esse 20 e joga para dentro, cancela esses parênteses, né? Joga o 20 para antes da igualdade, ele fica negativo, isso vai ser igual a 0, tá certo? Qual é o nosso trabalho aqui? Fazer somente essa operação, ó. 2 menos 20 dá menos 18, né? Que é igual a 0. Bom, recaímos aí na famosa equação do segundo grau, tá certo? N ao quadrado mais 3n menos 18 igual a 0, ok? Isso é uma equação do segundo grau, certo? Então, nessa equação do segundo grau, coeficiente A é 1, coeficiente B é 3, coeficiente C é menos 18. Não é isso? Aqui tem 1, aqui é 3 e aqui é menos 18. Beleza? Vamos resolver aí rapidamente. Discriminante é B ao quadrado menos 4AC. Substituindo. Então, a gente viu que o B é 3, 4 da fórmula, o A é 1 e o C é menos 18. 3 ao quadrado é 9, aqui menos vezes menos 10 dá mais, 4 vezes 18 dá o quê? 36, com 36, 72. 9 mais 72 dá exatamente 81. Olha aí, 81 tem raiz exata, né? Então, beleza. Então, para calcular o n aí, eu vou utilizar a fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo aqui, ó, b é 3, então fica menos 3, mais ou menos raiz de delta, mais delta foi quanto? 81. Então, aqui vem 81, né? Certo? Sobre 2a. E a foi 1, né? Então, 2 vezes 1. Então, aqui, continuando o desenvolvimento, eu vou ter o seguinte. É menos 3 mais ou menos, raiz de 81 é 9. Embaixo, multiplicando, dá 2. Então, vamos para n', que é o primeiro valor de n. Então, vai ficar menos 3 mais 9 sobre 2. Menos 3 mais 9 dá 6. 6 sobre 2 dá igual a 3, tá certo? Beleza?
N duas linhas, então eu vou ter menos 3 agora com o valor negativo no meio aqui. Ó. Primeiro foi com mais, agora com menos. Então vai dar o quê? Menos 12, devo 3, devo 9, devo 12 sobre 2. Isso aqui vai dar o quê? Menos 6. Certinho aí? Então beleza, então o que acontece? A dúvida aqui é o seguinte, olha. Será que esses dois valores de n vão servir? N igual a 3 e n igual a menos 6? Será? Não sei se você lembra, mas o fatorial não existe fatorial de número negativo. O fatorial ele passa a ser calculado a partir de 2. Ok? Fatorial de 0 e fatorial de 1 são convenções e todos eles dão 1. Tá certo? Aqui é menos 6. Né? O fatorial não pode ser número negativo. Certo? Então isso aqui não serve, só serve o n igual a 3. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, né? Próxima aula a gente já vai começar a parte de arranjos simples, ok? Então ficamos por aí. Até mais.